Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, continue com todos nós. Amém. Bom, eu me propus falar sobre um assunto e passei um recado para o Abinério, que se eu fosse falar alguma coisa, eu queria falar sobre um determinado assunto. E o Abinério levou a sério e conversou com os irmãos, mas ele esqueceu de dar o retorno que eu ia falar. Então, eu acabei ficando contente, né? Falei, nossa, não vou precisar falar sobre isso, porque a hora que a gente propõe falar sobre alguma coisa, a gente está sentindo uma inspiração, mas aquela inspiração de repente vai embora, e foi embora mesmo. E aí eu pensei seriamente em desistir, mas eu sei que no momento que a gente desiste, quebra todo esquema que foi montado, né? Isso não é bom. Mas a gente está aqui pela misericórdia de Deus. Então, eu tenho buscado tentar entender, e isso tem sido quase o centro da minha vida, o que é comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no último versículo, né, capítulo 13, verso 13, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Não é? O que é? Nós sabemos o que é a graça, quer dizer, sabemos um pouco, né? Entender o que é a graça, realmente sabemos um pouco. O que é o amor de Deus? Nós conhecemos também muito pouco sobre isso, né? É uma coisa que está longe da nossa capacidade de raciocínio, de entendimento. A gente vai entender alguma coisa no coração. Agora, o que é comunhão com o Espírito Santo? Então, eu tenho debruçado sobre isso, porque eu tenho tido necessidade de ter essa comunhão, de experimentar mais a presença do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de cada um de vocês. E eu imagino que eu vou contar alguns fatos, assim, algumas experiências que eu tenho tido, mas está totalmente distante de um ideal que nós poderíamos ter, e acho que nós temos buscado muito pouco essa prática, essa vida prática com o Espírito Santo, né? Mas eu fico feliz também que o Abinério vai estar ministrando à tarde e noite sobre o Espírito Santo também, e aí certamente vai complementar, vai ajudar bastante o que a gente não conseguir fazer aqui, tá? Bom, então, a minha vida profissional, dentro da Universidade de São Paulo, foi de docente e pesquisador. A minha vida toda fiquei fazendo pesquisa, dando aula e trabalhando também. Trabalhei em empresas, mas boa parte foi como pesquisador. Então, como pesquisador, a gente vai descobrindo coisas novas quando a gente está fazendo pesquisa. O termo pesquisa parece que assim, muito acadêmico, né? Mas pesquisa significa buscar conhecimento, buscar informações. Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente vai descobrindo algumas coisas. Até que no momento que a gente termina a pesquisa, a gente faz uma conclusão, não é? Então, eu estou na fase assim de pesquisar sobre esse assunto e ter já algumas informações, mas longe de qualquer conclusão. Então, me perdoe de cara, eu peço, e que a gente tenha graça para contribuir em alguma coisa, e certamente depois outras pessoas poderão estar ajudando, como tem vivido essa comunhão com o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo, tido como a terceira pessoa da Trindade, né? A Bíblia não diz isso, mas a gente trata dessa forma. Assim como o Pai
tem uma missão, o Filho tem uma missão, o Espírito Santo tem uma missão. A Trindade é algo que está assim também muito distante de nós entendermos e nós compreendermos. Acho que nós nunca vamos compreender, só quando estiver mesmo lá com o Senhor que nós vamos ter entendimento do que é tudo isso. Assim como Deus, é impossível a gente entender. Né? Como é que pode ser um ser que existe eternamente, que não teve um começo? Né? Para nós tudo tem começo. Né? Como é que pode Ele ter criado um universo que é infinito? Como é que é uma coisa dessas? Nós vamos admitir que eu tivesse uma nave, que eu consiga andar 10 milhões de anos-luzes por minuto. Então eu pego essa nave, vou, e nunca acaba, nunca tem fim, nunca vou chegar a lugar nenhum, porque o universo é infinito. Como é que isso pode entrar na nossa mente? Né? Então as coisas de Deus, nós vamos muito pelo coração. Né? Em certos momentos nós precisamos usar o nosso entendimento, mas a gente vai muito pelo coração. Agora, o Espírito Santo, ele é abordado desde o capítulo 1 de Gênesis, né, no verso 2, o Espírito Santo pairava sobre as águas, né, até praticamente os últimos capítulos, os últimos versículos de Apocalipse, que diz que o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Né? Então ele tá assim, sendo, vamos admitir, apresentado para nós, do começo ao fim nas Escrituras Sagradas. Né? E só assim um aspecto importante: há alguns meses atrás, o Jamê trouxe um estudo sobre o Espírito Santo, que é um tratado. Acho que quem quiser assim, conhecer mais sobre o Espírito Santo, a gente sempre tem essas mensagens escritas, né? Elas são passadas no grupo Ore, em outros grupos, e realmente é algo assim que excede a qualquer coisa que nós pretendemos fazer. Bom, o primeiro aspecto assim que a gente tem que entender do Espírito Santo é que ele é o fundador da Igreja de Cristo. Na verdade, enquanto não houve o Pentecoste, não houve a chegada do Espírito Santo, não existia. Eles estavam orando, aguardando, né, a promessa que Jesus tinha de enviar poder sobre eles. E, num certo momento, o Espírito Santo desce e aí começa a igreja. Aí começa o arrependimento, a pregação de Pedro, a orientação para o batismo. E a igreja começa a ser formada em cima do Espírito Santo. E nós conhecemos bastante sobre Pentecostes. Só que, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo esse fervor da fundação, da descida do Espírito Santo. A gente historicamente vai conhecendo isso, lendo, né, e aquele momento que os dons foram manifestados. Tanto é verdade que tem igrejas, que a gente chama de tradicionais, né, que não creem nos dons do Espírito da maneira que os pentecostais creem, né? Mas a igreja então foi vivendo esse afastamento, esse esfriamento, e eu creio que Deus planejou um segundo momento de derramar o Espírito Santo. Esse segundo momento foi exatamente, iniciou no primeiro dia do século XX, no dia 1º de janeiro de 1901. Eu vou mostrar por que isso. Então Deus tinha um plano de fazer uma segunda visitação com o derramamento do Espírito Santo. Um segundo Pentecostes, vamos assim dizer. São termos que eu estou usando para a gente entender melhor. Não existe essa linguagem no mundo evangélico, né? Então, houve um homem chamado Charles Parham. Ele vivia numa cidade chamada Topeka, que é no estado de Kansas, nos Estados Unidos. E esse homem era metodista, ele já era um pastor metodista, ele tinha alguns alunos, e eles decidiram passar a virada do ano do século XIX para o século XX, orando e buscando a presença do Espírito Santo. E realmente eles passaram, e já passaram a noite orando, um grupo pequeno,
E de repente eles receberam uma visita do Espírito Santo. Uma das irmãs que estavam nessa reunião, ela começou a falar em línguas e começou a existir uma manifestação poderosa. Uma das leituras que eu vi, ela ficou 3 dias, essa irmã, falando em línguas, ela não conseguia parar. E foi algo assim muito forte. E esse Charles Parham, ele começou a ensinar isso, ensinar que era possível a gente vivenciar o primeiro Pentecostes. E muita gente começou a ir atrás dele para aprender sobre isso, né? E aí a gente sabe que existe o Seymour, William Seymour, um negro que era assim bastante discriminado, e ele se interessou por isso, né? Inclusive, quando ele foi aprender com o Charles Parham, havia assim um grupo que estudavam isso, e ele, por ser negro, ele não pôde entrar, ele ficava na porta. E esse Seymour, ele foi tão cheio do Espírito Santo, que ele voltou para a terra dele, Los Angeles, né? E na Rua Azusa, que é uma história bastante conhecida, o avivamento da Rua Azusa, deu algo assim, vamos admitir, uma consolidação do derramamento do Espírito Santo. Então, várias pessoas foram do mundo todo aí conhecer o que era esse derramamento do Espírito Santo. E exatamente desse grupo do Seymour é que surgiu, é que foi fundada a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que surge desse avivamento, especificamente, né? E ela é a maior igreja do mundo. Para vocês terem uma ideia, o censo deve mostrar, no Brasil, existem 22 milhões de membros da Assembleia de Deus. Quase metade dos evangélicos são da Assembleia de Deus. Embora entre eles exista alguma divisãozinha também, mas nós podemos entender que Deus tem mantido, assim como uma igreja una, né? Só quem está dentro, quem está estudando é que vai saber que existe problema lá dentro. Mas para o mundo, ela é uma igreja muito abençoada e ela nasce desse avivamento. Agora, irmãos, Jesus diz que o Espírito é como o vento, Espírito Santo. Você ouve o ruído, mas você não sabe de onde vem e para onde ele vai. Então, uma das coisas assim que a gente tem entendido é a gente tomar muito cuidado para não querer domesticar o Espírito Santo. O que significa isso? Muitas vezes nós achamos que o nosso pensamento, a nossa visão é aquilo que o Espírito Santo deveria fazer, porque muitas vezes tem bases bíblicas, né? E nós entendemos e como se nós estivéssemos orientando o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não é assim. A palavra de Deus nos ensina que não é assim. O Espírito Santo, ele age segundo a vontade dele. Ele tem poder para isso. Então, por que eu estou dizendo com isso? Porque da mesma maneira que aconteceu com um pastor metodista, essa mesma experiência vai acontecer com uma freira católica. Uma mulher que chama Helena Guerra, depois se você quiser pesquisar no seu Google, é um Helena sem H, começa com E. Ela morava numa cidade na Itália chamada Lucca. Essa cidade é uma cidade histórica, antiga, né? E a Helena Guerra, ela sentia vontade de ter comunhão, de ter mais intimidade com o Espírito Santo. E ela entendia que a Igreja Católica estava tratando essa terceira pessoa da Trindade como uma segunda classe, como se ele fosse inferior ao Pai e ao Filho. Na verdade, nós sabemos que não existe isso. Então, o que ela fez? Ela começou a sentir alguma experiência com o Espírito Santo, e ela começou a escrever cartas para o Papa da época, que era o Papa Leão XIII. Então, esse Papa ia recebendo a carta dela, ela mandou 12 cartas. Então, tem
pelo que a gente sabe, aí tem lá no Vaticano, essas cartas ainda existem, né? E a Helena dizia isso, que nós estamos errados, a maneira que a igreja está fazendo. A gente desconsidera totalmente o Espírito Santo. A palavra de Deus não nos ensina desse jeito. Então, o Papa, acho que já meio cansado de receber as cartas dela, decretou, isso antes da virada do século, decretou que deveria existir uma novena do Espírito Santo, que é uma linguagem católica, né? Novena do Espírito Santo, 9 dias reunindo e falando e orando através do Espírito. E exatamente no dia 1 de janeiro de 1901, na virada do século, o Papa Leão XIII, olha que interessante, decretou que o século XX seria um século dedicado ao Espírito Santo. Ele foi tão envolvido com essa Helena Guerra, no sentido de animá-lo, de querer que isso acontecesse, que ele então decretou isso. E hoje a gente chama, e existem até livros, século XX e o século do Espírito Santo. Existem livros assim, demonstrando isso, tá? Então, eles começaram, a Igreja Católica começou a ter alguma atividade, mas isso foi concretizar em 1964, quando houve um concílio chamado Concílio do Vaticano II, em que, na época era o Papa João XXIII, esse Papa entendeu que a igreja não estava trabalhando em cima dos carismas, né? Carismas que eles chamam são dons, nós chamamos de dons, eles chamam de carisma, né? Os dons do Espírito Santo. Então, eles fizeram o que chama de Concílio Vaticano II, e veja que interessante, um homem da Assembleia de Deus, chamado David du Plessis, que o pastor Francisco tem ensinado bastante sobre isso, ele era conhecido como Mr. Pentecostes. Ele era assim, uma pessoa que ia participar em congressos, ele era da África do Sul, ia visitar eventos, tudo para levar esse fogo do Espírito Santo, essa vida do Espírito Santo. E esse David du Plessis foi convidado para participar com os católicos no Concílio de Vaticano II. Então veja como Deus foi preparando a vinda do Espírito Santo para todos. O Espírito Santo é para nós, é para católicos, é para presbiteriano, é para metodista. Ele desceu sobre todas as igrejas. A última foi a Igreja Católica. A última que ele veio visitar em 1967 foi a Igreja Católica. Então, nós tivemos um avivamento nesse século. Agora, irmãos, eu estou dizendo isso só para a gente, no momento que nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, entender que ele é como o vento, e nós só ouvimos ruídos, não sabemos de onde vem e para onde vai. Veja, isso é uma linguagem simbólica, claro, ele não é vento, né? Ele é uma pessoa. Mas vocês sabem que hoje existe no Brasil 35 mil grupos de oração de católicos. 35 mil grupos de oração. Pessoas que oram, profetizando, com dons, né, como nós estamos acostumados a fazer. Então, veja como Deus está trabalhando em parceria com homens, né? O Espírito Santo trabalha em parceria. E como a gente vai falar de comunhão, eu queria dar esse exemplo para mostrar, né? Que Deus precisou de um homem chamado Charles Parra, que ele aceitou a proposta de Deus. Que Deus precisou de uma mulher chamada Helena Guerra, que ela aceitou a proposta de Deus, né? E quando a gente vai falar em comunhão, nós vamos falar em parceria. Deus, o Espírito Santo, ele trabalha com a gente. Então, quando nós estamos falando de evangelismo, né, realmente investir nessa parte, nós estamos trabalhando com o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo, você e o Espírito Santo vamos fazer isso. Né? Nós estamos juntos, em parceria. Então, eu queria fazer esse histórico para a gente entender que
um grande risco da igreja pentecostal em domesticar o Espírito Santo, em achar que ele deveria ter uma certa forma de agir, e na verdade ele não vai ter uma forma de agir como nós podemos entender, né? Bom, então, o termo comunhão é mais ou menos isso. Nós estamos trabalhando juntos. Nós temos intimidade com uma pessoa que está habitando em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós passamos a ter com Ele uma forma de intimidade, de partilha, né? Esse partilhamento que nós temos são partilhamentos de emoções, de pensamentos, de palavras, de amor. A gente ter assim essa intimidade com alguém que está dentro de nós. E para eu entender melhor isso e querer avançar um pouco mais nisso, eu comecei a debruçar em cima dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Porque são esses 3 capítulos em que Jesus revela o Espírito Santo. Jesus apresenta o Espírito Santo. Logicamente, como eu disse, ele está em todo evangelhos, e tem outras passagens que Jesus fala, os apóstolos, né, também falam, os profetas também falam, mas é interessante a gente ouvir de Jesus o prazer que Jesus tinha de que o Espírito Santo fosse manifestado, o desejo que ele tinha. Veja, esses 3 capítulos que eu falei, é o discurso de despedida de Jesus. Então Jesus diz que ele vai embora, que ele vai para o Pai. Ele saiu do Pai, está voltando para o Pai. Mas ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Então, esse outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele iria dar sequência à obra de Jesus. O que Jesus tinha feito já foi suficiente, estava consumado. Mas ele ia dar sequência à obra de Jesus. Os discípulos iam sofrer tentações, iam ter chances de infidelidade, poderiam estar se afastando de tudo aquilo que eles aprenderam, se esquecendo de tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então o Espírito Santo vai assumir esse papel de continuidade de Jesus aqui na terra. E isso é importante, porque Jesus fala isso com alegria. Tem um momento que ele fala: vocês estão tristes, né? Mas eu vou mandar o outro Consolador. E o termo Consolador, ele tem vários significados na palavra no grego, né? Pode significar conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, sustentáculo. Todas essas palavras se encaixam naquilo que Jesus chama de Consolador. Então o termo grego é muito amplo e não dá para a gente definir exatamente como deveria ser. Mas veja que interessante, por que Jesus se alegrava disso? Porque Jesus, ele estava em corpo de homem, ele se dizia filho do homem. Então as pessoas tinham dificuldade para ter acesso a Jesus. Tem uma passagem, né, que tem uns gregos que chegam até Felipe e diz: Felipe, nós queremos falar com Jesus. Aí Felipe vai com André e fala: André, tem um grupo que quer falar com Jesus. Mas o texto mostra que Jesus não atende eles. Por que não atende? Porque fisicamente ele era limitado, ele estava no corpo humano. Então ele não podia, assim, simultaneamente, estar trabalhando com muitas pessoas. Então, quando Jesus sobe aos céus, né, e envia o Espírito Santo, todos nós temos acesso, todos nós podemos tocar nele. Como, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela teve uma dificuldade enorme para tocar em Jesus. Então nós temos agora, veja, um homem andando nos céus, porque Jesus é filho do homem também, não é? E nós temos um Deus aqui na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Claro que nós não podemos separar em partes, né?
é um, é outro. Mas eu queria pegar então alguns textos aqui com vocês, para que a gente pudesse entender melhor o que Jesus fala do Espírito Santo e como nós podemos ter comunhão do jeito que eu imagino. Então, capítulo 14 de João, do Evangelho de João, tá? Agora nós vamos entrar numa parte mais prática, né? Então veja, no verso 1 do capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. Então Jesus começa uma espécie de despedida dele. Até o capítulo 17 também ele faz a oração sacerdotal, então ele começa a se despedir. Então eu vou para o Pai. E tem outros versículos que eu não vou ler nesses 3 capítulos, que mostram Jesus se despedindo mesmo, dizendo que ele veio do Pai e está voltando para o Pai. Tá? Então, essa é a preocupação de Jesus. E aí, no verso 16 do capítulo 14, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Veja, o Espírito Santo é conhecido também como Espírito da verdade, às vezes Espírito de Cristo, às vezes Espírito de Jesus. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, veja, Jesus está dizendo que ele está enviando o Consolador, e esse Consolador habita convosco e está em nós. É interessante que tudo que Jesus vai falar do Espírito Santo, ele vai usar um verbo. E o verbo normalmente significa uma ação. Então ele vai mostrar o Espírito Santo trabalhando ao nosso favor conosco, né? Quer ver? Vamos pegar aqui o verbo habitar e o verbo estar, né? Depois se você pegar o verso seguinte, aliás, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Veja, sempre Jesus está falando, ele ressalta todos os versos que ele fala do Espírito Santo. O Espírito, o Consolador que o Pai está enviando em meu nome. O Espírito que eu rogarei ao Pai. Veja que isso é extremamente relevante para Jesus. Então, o que acontece aqui? Então, verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, o verbo ensinar, o verbo lembrar. Então, veja, primeiro verbo habitar, verbo estar, agora verbo ensinar, verbo lembrar. Por exemplo, no capítulo 15, verso 26, melhor dizendo, capítulo 15, verso 16. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede, esse dará testemunho de mim. Então, é interessante a gente observar, aqui o verbo dará testemunho, ou o verbo testemunhará, né? Depois, 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá. Então, o verbo convencer. Depois, capítulo ainda 16, verso 13. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. E continuando, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver ouvido e vos anunciará, o verbo anunciar, as coisas que hão de vir. Depois o verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Então, verbo glorificar, né? Novamente, o verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso, o que vos disse que há de receber, do que é meu, ele vou-lo há de anunciar. Então, o verbo anunciar novamente.
Então, veja, existe uma ação constante do Espírito Santo, né? Quando nós trabalhamos com o verbo, nós estamos tratando em algo que está sempre em movimento, sempre em ação, né? Então, eu vou pegar, então, alguns desses versículos e vou, assim, tentar aplicar, assim, de uma maneira mais experimental, né? Que a gente tem experimentado alguma coisa. Mas, antes disso, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Uma vez eu ouvi um pastor falar sobre isso, né? Que o Espírito Santo, ele é um holofote. O papel do Espírito Santo é ser um farol, e esse fecho de luz ir sobre Jesus. Então, o Espírito Santo, ele não vai buscar a glória de si mesmo, ele vai sempre buscar a glória de Jesus. Então, ele está glorificando Jesus, que é objeto. Quando você tem um holofote, aonde o holofote, o farol bate, é o objeto principal, que ele deve ser visto. Não é o holofote que deve ser visto, mas quem o holofote está iluminando. Então o Espírito Santo, ele trabalha dentro desse propósito, de mostrar Jesus. Veja que o texto usa a palavra glorificar Jesus. Jesus disse, ele vai me glorificar, vai prestar homenagem, vai louvar, vai me exaltar, vai celebrar, vai me dignificar, vai me engrandecer. Então esse é o papel do Espírito Santo, né? E também Jesus diz que ele vai testemunhar de mim. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai dar depoimentos, declaração, afirmação do que ele viu, do que ele ouviu de Jesus. Tá? Então esse é o propósito do Espírito Santo. Então, para a gente também não entender que dentro da Trindade, como eu disse, a missão de cada um, né? Bom, irmãos, então vamos começar por um versículo, né? João 14, 17, o primeiro que nós lemos, né? Que diz que o Espírito Santo habita convosco e estará convosco. Existe alguma diferença entre habitar e estar? Você pode ter uma pessoa que habita na sua casa e vocês não têm um relacionamento, não têm a comunhão. Agora, o verbo estar é um verbo de ligação. Ele propõe que tem que existir vínculo. Eu estava vendo aqui o significado do verbo estar. O verbo estar significa acompanhamento, encontrar-se, significa compartilhar, significa fazer-se presente, demonstrar particularidades ou atributos que possibilitam uma relação entre pessoas. Então, o verbo estar significa de estar juntos, de estar em cima de um mesmo projeto, de uma mesma proposta, de um mesmo pensamento. Então, o verbo estar tem uma conotação totalmente diferente do verbo habitar. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a garantia de Jesus é que ele vai habitar em nós, tá? Mas o fato de ele habitar em nós não significa que nós temos comunhão. Estava pensando num exemplo que eu poderia dar para vocês, a diferença entre habitar e estar. Quando jovem, aí com 18 anos, meu pai estava assim, próximo da morte, ele tinha doença de Chagas, então, realmente, logo depois ele já morreu, né? Então eu vi que de repente ficava sem pai, a gente morava em sítio, era uma situação muito difícil, para trabalho, para emprego, e eu vi que eu tinha que dar um rumo para a minha vida, tinha que focar alguma coisa. E na época era muito comum, não era só nordestinos que faziam isso, mas interior de São Paulo também a gente ia para São Paulo, porque São Paulo é que tem emprego, tem as melhores faculdades e coisas desse tipo. Então, com 18, 19 anos, eu fui para São Paulo e fui bastante focado, que eu era o filho mais velho, meu pai partindo, ia ter que sustentar, ajudar minha família, eu tinha mais 4 irmãos por trás. Então, eu fui, evidentemente, não tinha dinheiro, morar em pensão,
E acho que eu morei em três pensões diferentes. E na última que eu fui morar, que eu fiquei mais tempo, foi numa casa de uma senhora, uma família, que eles tinham um quarto lá, acho que era para 4 pessoas, em que eles precisavam de dinheiro e alugavam. E eu ficava próximo da onde eu estudava, próximo da onde eu trabalhava. Fui lá e acabei habitando naquela pensão. Habitando, tá? Então, nesse tempo que eu habitava nessa pensão, eu cumprimentava a senhora, era a família, chama Dona Flores, não sei se chamava ou chama, falava bom dia, e saía, entrava, voltava da faculdade à noite, né? Não tinha contato. E essa mulher, esse casal, eles tinham 4 filhos, 3 mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e um menor. Então ela começou a perceber que eu era um cara focado, que eu era um cara dedicado, que eu tinha propósito, que eu queria vencer na vida, que estudava. Então ela começou a entender que eu era muito importante para os filhos dela, porque os filhos, ela tinha assim um certo conforto, não comia pão e banana como eu comia muitas vezes, né? E não tinha aquela necessidade de exigir muito dos filhos para trabalhar, coisas desse tipo, percebe? Então ela começou a me trazer para dentro da família dela. E eu, então, tivemos assim vários frutos, né? Um deles, o Antônio Carlos, que era o filho mais velho, foi trabalhar na empresa que eu trabalhava. Comecei a arrumar coisas para ele. Eles começaram a fazer faculdades com isso. Então chegou um momento que eu comecei a me ligar. Eu comecei a estar com aquela família. Percebe? Antes eu era um habitante estranho. Era importante porque eu pagava. Mas de repente eu passei a ter intimidade com a família. Ao ponto, até minha esposa estava lembrando disso, que eu contei para ela, nem me lembrava, de dormir, uma época, no quarto com os filhos dela. Então eu passei a ter intimidade com eles. E para vocês terem a importância desse estar com eles, dessa ligação, desse vínculo, dessa comunhão que eu passei a ter com eles, depois de muito tempo, eu casei, né? Eles foram no meu casamento, todos eles, e a gente foi perdendo contato, nós fomos mudando em locais diferentes e tal. E um dia, essa esposa do Antônio Carlos, que também nem conhecia, foi me procurar. E ela falou para mim, a família da Dona Flores fala muito de você, eu preciso de uma ajuda sua. Eu sei que eles te ouvem. Eu falei, o que aconteceu? Falou, Antônio Carlos está me traindo. E eu sei com a mulher que ele está me traindo, tudo isso, e eu preciso de você. Então veja, o que é a gente ser íntimo, né? Desse momento você pode buscar coisas, informações, conselhos, né? Então eu chamei o Antônio Carlos lá no meu escritório, ele foi lá, e não era cristão, mas eu peguei lá alguns versículos fortes de provérbio que fala o que é o homem que vai atrás da mulher estranha, né? É como o boi que vai ao matadouro, né? Então, comecei a falar, ele começou a chorar, e ele realmente reconstruiu o casamento dele. Veja, quando você tem intimidade, relacionamento. Agora, pensa nisso. O Espírito Santo habita em você ou está em você? As duas coisas. Pensa, se tem uma pessoa que está em você, o mínimo que você pode fazer é conversar com ela. E a comunhão começa com conversa. Alguém disse bom dia para o Espírito Santo hoje? Então nós não temos comunhão. Percebe? Ele está habitando em nós. Então isso é muito importante a gente entender. Eu sinto assim que nós estamos perdendo muita coisa. Veja, é o Espírito da verdade que nos guia por toda a verdade. Poxa, então eu preciso ter intimidade com Ele. A lógica está nisso. Ele vai anunciar todas as coisas que vão acontecer. Eu preciso ter intimidade com Ele.
Não tem jeito. Percebe? O que eu estou perdendo com isso? E essa é a minha conclusão, né? Porque que eu comecei a debruçar sobre esse assunto. Eu vou antecipar um testemunho que eu ia dar mais para frente, mas eu vou antecipar. Ele vai anunciar todas as coisas. Veja, se você tem intimidade com o Espírito Santo, ele entra nos seus sonhos. Ele começa a falar com você nos seus sonhos, porque ele está dentro. Qual o problema do consciente, ou subconsciente, ou o inconsciente para o Espírito Santo? Nenhum. Se ele está, ele entra. E isso aconteceu bem recentemente, viu? Eu dormi, acordei, e depois de manhãzinha dormi outra vez um soninho. E tem uma missionária que já é falecida, que eu conheci no passado. Então ela me ensinava, olha, presta atenção. Quando você dorme, acorda, depois do seu último sono da manhã, que esse sonho, o seu Espírito Santo fala com você. E aconteceu isso comigo. Quer dizer, isso não é regra, mas para ela era. Né? E ela passou para mim, e eu comecei também a falar para o Espírito Santo. Então fez assim, né? A gente gosta de domesticar o Espírito Santo. Mas, de qualquer maneira, eu tive um sonho mais esdrúxulo possível. O sonho é que eu cometia 6 erros, 6 decisões erradas. Coisinha simples, né? Era para ir para cá, eu fui para lá. Aí quando eu fui, um grupo de pessoas fala, não, você está errado, é para lá. Ah, tá bom. Aí você vai para lá e alguma decisão que eu estava tomando, falei, nossa, que coisa esquisita. E no sonho aparecia o número 6, 6 decisões erradas. Bom, para dizer a verdade, nem me lembrava direito do sonho, né? E no dia seguinte, no próprio dia, eu fui num supermercado. E estava um calor enorme. Eu tinha que comprar uma coisinha e sair correndo. Então, tinha uma vaguinha de deficiente dando sopa lá, entendeu? Então, o que eu fiz? Fui na vaguinha de deficiente. Porque tinha várias vagas de deficiente. Falei, não tem problema, né? Aí o sonho veio. Percebe? E eu sonhei exatamente isso. Que eu estava entrando em vaga errada. Porque o Espírito da verdade não pode ter mentira com o Espírito Santo. Com Deus não pode ter mentira, percebe? Isso é mentira. Isso não agrada. Então, veja, eu com não sei quantos anos de convertido, mas de repente tenho que aprender isso. Mas que bom que alguém mostre isso para mim. Não importa a idade. Na verdade, nós temos que aprender. Então, irmãos, quantas coisas essa intimidade com o Espírito Santo traz revelação para as nossas vidas. Eu não vou falar dos 6 erros, porque eu detectei, viu? Porque aí vocês falam, manda esse pregador embora aí, que tá feio demais o negócio dele. Mas eu sinto que coisa preciosa é isso. Agora, veja, quando a gente fala em intimidade com o Espírito Santo, eu levo em consideração que o Espírito Santo é meu amigo, é teu amigo, é um relacionamento de amizade. Porque tem vários versículos que a gente pode dizer isso. Mas eu peguei um aqui que Jesus define o que é ser amigo. Então Jesus disse, já não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ora, ser amigo significa isso, né? Ele revela os segredos do Pai. Jesus revelou os segredos do Pai para nós, né? Do propósito do Pai. Quantos segredos, é um mistério que permaneceu por séculos e séculos oculto, de repente ele se abriu para nós, não é verdade? Uma passagem disso daqui. João 15:15, é dentro da onde nós estamos lendo, né? João 15:15. Então, o que significa isso? O Espírito Santo quer revelar tudo aquilo que Jesus revelou para ele. Isso é ser amigo. Veja, que coisa gostosa a gente pensar nisso, né? Tem um versículo, não me lembro onde que está, mas em 1 João, que diz que o Espírito vos ensinará todas as coisas. Está falando
que nós podemos aprender tudo do Espírito. Então, que coisa boa a gente saber isso. Agora, veja que o verso seguinte vai dizer exatamente isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, verso 26, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Veja, é interessante que tem um momento que Jesus diz, olha, o Espírito Santo vai fazer lembrar tudo o que eu disse. Ora, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas que ele me viu fazer. Mas nesse texto está dizendo, ele vos ensinará todas as coisas. O que significa essa todas as coisas? Significa todas as coisas. Então, veja, eu gostaria assim de entender isso. Mas é como se Deus tivesse à minha disposição para me abençoar. Não para qualquer coisa, mas para abençoar. Então, aqui eu entro com mais um testemunho. Boa parte dos irmãos sabem que há 1 ano e meio atrás, eu recebi assim uma cura, que eu chamo aquela cura espetacular. Porque eu estava com os tendões aqui do glúteo rompidos, né? E isso não tinha, fui em muitos médicos, não tinha cura. Rompimento, né, de tendão não tem cura. Então, depois de quase 6 anos de eu estar orando, um dia eu fui curado. E na cura, Deus me deu um sinal. Por que eu esperei tanto tempo a cura? Porque Deus queria falar uma coisa específica que era naquele momento para mostrar que Ele estava presente na minha vida. Então, eu fiquei feliz e testemunhei e me alegrei, porque eu não conseguia dormir de lado. Doía, deitava desse lado, doía. Deitava do outro lado, doía. E não tinha remédio analgésico que fazia efeito. Então, isso já faz 1 ano e meio. E alguns meses atrás, eu comecei a sentir uma pequena dor, sem incômodo. Falei, se eu fui curado, a dor não pode estar voltando. Não é? Mas aí me veio um pensamento. Vamos admitir uma pessoa que fuma, está com o pulmão estragado. Aí, tem até um caso da família assim, tá? Estou citando esse exemplo. Aí, ora, implora, e Deus cura, tá? Agora, veja bem, ele está ileso para sempre? Não, se ele voltar a fumar, ele vai ter problemas novamente. Deus curou, curou. Então, eu parti desse raciocínio, o que eu estou fazendo de errado? Eu recebi a cura que está novamente atingindo esse problema. Aí, eu fiquei debruçado em cima desse versículo. Ele vos ensinará todas as coisas. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor vai ensinar todas as coisas, existe alguma indisciplina da minha parte, alguma postura, algum jeito de andar, jeito de sentar, alguma coisa está acontecendo que eu não estou detectando. Então, numa noite que eu acordei, eu nem lembrava mais desse meu pedido, e de repente, me veio assim um quadro claro para mim, daquilo que poderia trazer de volta esse problema. Era problema de postura, né? O Espírito Santo foi uma espécie de personal training para mim. Ele mostrou o que eu não posso fazer. Irmãos, eu fiquei tão maravilhado com isso. Eu passei 6 anos, eu ia nos médicos e falava, o que está ocasionando isso? Isso pode ser 1000 coisas, não é? Pode. Nossa, isso. Né? Eu cheguei num especialista em São Paulo, de um cara bom pra caramba. Paguei uma nota preta de consulta. Então o cara falou para mim, olha, eu posso fazer um conjunto de ações, acupuntura, uma série de coisas, que vai aliviar a dor, mas isso não tem cura. Nossa, eu vim aqui pagar uma consulta, um preço alto para ouvir isso, né? Então veja que interessante, os homens, a ciência não conseguia me mostrar o que o Espírito Santo de repente me mostrou. Aleluia. Então ele vai ensinar todas as coisas, está escrito, não sou eu que estou inventando. Não significa, irmãos, que nós vamos assim, vou fazer o meu vestibular, então o Senhor me ensina a responder as questões. Veja, é o Espírito da verdade que me guia por toda verdade.
Não significa que as coisas, né, que eu posso fazer e que requer o meu esforço, a minha sabedoria, isso é para eu fazer, não tem jeito. Mas tem coisas que excedem a minha capacidade. E Ele vai ensinar todas as coisas. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Ele é tão poderoso. E quem diz isso? Quem diz isso? Jesus. Jesus está apresentando o Espírito Santo para os discípulos. É como se Jesus dissesse assim, não é assim, por favor. Ele traz mais benefícios que eu trago. Ele é uma espécie de melhor do que eu. Sabe? Claro, a gente sabe que não é isso, irmãos, por favor. Mas num sentido didático. Não é? Então, você tem essa chance, essa oportunidade. E Jesus faz com alegria. São 10 verbos, irmão. Não vou conseguir falar de todos, mas eu vou falar de mais uns 2 ou 3, né? Então, estuda cada verbo. Pega, debruça em cima desse texto. E, claro, outros textos que serão ministrados aqui. Mas que significado tem esse verbo, essa ação na minha vida? Aí eu passo a ter esse relacionamento, essa conversa, essa vivência com o Espírito Santo. Essa intimidade de alguém, todos os dias, irmãos, se tornou hábito. Quando abro a janela, normalmente a minha janela é voltada para o sol, vem aquela luz já de manhã, eu já falo, bom dia, Espírito Santo. Já começo a conversar. O Espírito Santo não é um orar, né? Orar nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Mas é como uma pessoa que morasse na tua casa. Alguém de fora que vem morar na tua casa. E você começa a ter intimidade com aquela pessoa. E de repente você descobre que aquela pessoa tem um potencial enorme, está morando com você. Então vamos aproveitar essa dádiva de Deus, né? Seria mais ou menos isso. Amém. Depois veja, nesse versículo, verso 26, diz que o Espírito Santo fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, às vezes a gente fala de evangelizar, né? E a gente fica assim, tem uma conversa com alguém, a gente pode entender que nós vamos ter dificuldade. Eu não sou um profundo conhecedor da palavra. Como é que eu vou ter? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E Ele faz lembrar. Até palavras que você não conhece. Ele age assim nas nossas vidas. Eu tenho experimentado isso, situações de confusão. Né? Vamos admitir, às vezes eu dar palestras, alguma coisa, as pessoas fazem uma pergunta difícil. Eu falo, e agora, Espírito Santo? Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou dar uma aula, eu não vou dar uma palestra, não vou vir aqui sem falar, Espírito Santo, entra de braços dados comigo. Isso é importante, irmãos. É meu amigo, ele está junto, está dentro de mim. Veja, é uma coisa assim que, né, é até meio estranho a gente estar falando isso, mas essa é a nossa vida. Nós precisamos dele, percebe? Houve uma vez que eu fui fazer foi meu exame de mestrado. Quando fui fazer mestrado, eu não fui fazer mestrado na USP, não era da USP, achei que ia ter muita dificuldade, a preferência era da USP, tinha mais de 100 candidatos. Então, na hora que eu estava fazendo as questões, não vou pedir auxílio para o Espírito Santo responder as questões, né? Eu falei, Deus, naquela época não tinha ainda um pouco de intimidade com o Espírito Santo. Deus, tem aqui quase 100 pessoas fazendo, e talvez eu seja o único filho teu aqui no meio desse pessoal. Não é porque a área meio acadêmica, assim, é uma coisa mais difícil, mais complicada, pelo menos na época era, né? Então, eu não tenho a capacidade que essas pessoas têm. E eu queria que o Senhor me ajudasse. Eu não sei como é que o Senhor pode me ajudar. Veja, essas orações, elas são perigosas. Porque você vê, existem pessoas que oram para o seu time ganhar. Não tem isso? Eu já vi isso. Agora, veja a situação de Deus. O outro torcedor também orou para ele. Então, vamos admitir, um torcedor corintiano, um palmeirense,
Quem que Deus vai beneficiar nas orações? Percebe? Então isso... então, não, tudo bem, eu sei que você não ora nisso, eu sei que você não ora. Então esse tipo de oração não funciona, tá? Deus, é o Espírito da verdade, a gente tem que entender isso. Verdade é a própria pessoa de Jesus Cristo, é o Espírito da verdade, percebe? Então, eu fui lá ver a lista. Quando eu fui ver a lista, eu estava dentro, né? Mas eu sabia que Deus não tinha me ajudado a responder as questões. Eu sabia, porque conheço a ética de Deus, né? Aí, mais para frente, eu fui conversar com o coordenador da época, muito tempo depois, fui conversar com ele. Eu falei, caramba, eu quando vim fazer meu mestrado aqui, eu achei que não ia passar, de repente eu passei. Teve alguma coisa normal que você percebeu, né? O coordenador se tornou meu amigo. Ele falou, não, no ano que você entrou, eu não sei nem por que nós fizemos, mas a gente abriu, em vez de 20 vagas, abrimos 26 vagas, e eu era o 26º. Então, essa é a obra que Deus faz, percebe? Essa é a obra que Deus faz. Aí, não é antiético, percebe? Então, então, se tivesse talvez mais gente lá, cristão, talvez fosse para 30, 35 vagas, né? Mas eles eram rígidos, não faziam isso, e ele não sabia explicar o porquê. O coordenador me contou isso. Então, é uma coisa assim, tremenda a gente ter essa intimidade, essa comunhão, né? Porque na hora que nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando da Trindade, é Pai e Filho. Jesus disse, quem seguir os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Mas habitará com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse termo, lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a minha vida em particular, mas esse evangelho que nós estamos lendo é o evangelho de João. Qual a característica desse evangelho? Que foi o último evangelho a ser feito. Foi, acho que mais ou menos 90, aí Francisco saiu? Ano 90, veja, ano 90, Jesus subiu aos céus no ano 33. Então, esse evangelho de João é um evangelho que tem tantos detalhes. Você pode imaginar como é que esse homem, e talvez alguma comunidade joanina, talvez outros estivessem com ele, como é que eles conseguiam lembrar tantos detalhes que Jesus falou? Eu fico impressionado. Às vezes você pega um detalhezinho que Jesus falou, aqui no Evangelho, você fica em cima daquilo. Meu Deus, como é que ele pôde escrever esse Evangelho? A gente diz que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Agora, outra coisa, existem os sinóticos, né, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 é a mesma base, eles são bastante repetitivos, mas João não. João, apenas 8% do que está aqui existe nos 3 evangelhos, apenas 8%. Então, é um evangelho tudo novo dele. Quem que fez ele lembrar? Porque ele andou com Jesus? Ou será que ele era um computador, gravava tudo? Ou será que ele andava como Lucas, né? Lucas foi um repórter, andava gravando tudo, anotando tudo? Não. O Espírito Santo revelou para ele o que Jesus havia dito. Por isso ele tem tanta intimidade, né, com Deus. A gente lendo as cartas de João, a gente sente isso. Então o Espírito Santo faz lembrar, aqui sim, as coisas que Jesus disse. Aqui não é a lição de química, física, não é isso, né? Embora, como o Espírito Santo faz todas as coisas também, ensinará, pode ser até que se a gente tenha intimidade. Veja, eu tenho coisas que eu só consigo pedir para pessoas que eu tenho intimidade. Então, à medida que nós vamos conversando, que nós vamos tendo convivência, que nós vamos entender que Ele está em nós, que há uma ligação, certamente nós vamos
ter bastante vantagens nesse aspecto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. E já deu tempo também, né, Binário? É tranquilo? Eu gosto dessa frase aqui, ele anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir. Tem uns videozinhos correndo aí na internet, que isso vai viralizando mesmo, né? Que, acho que dia 14 de maio, o Papa Francisco vai fazer uma reunião mundial e vai apresentar o anticristo. Você já viu isso, não? Bem, né? E o anticristo vai ser o Emmanuel Macron, né, da França. Tá? Então, quando eu olho essas coisas, eu dou risada. Por que eu dou risada? Primeiro, porque falar que o Papa vai ser anticristo, desde a época que eu sou gente, se fala isso, e ninguém acertou até hoje, tá? Mas fala isso. Olha, veja, vocês sabem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu aí, acho que em 1834, alguma coisa assim, porque alguém profetizou que seria o fim. Aí não aconteceu. Aí fizeram uma segunda profecia, aí não houve. Também na segunda, aí a terceira. Né? Então, a gente sabe que esse tipo de coisa é furada. É pessoas que querem os seus 5 minutos de fama. Tá? Agora, veja que interessante. Você acha que se isso realmente estivesse acontecendo, o teu amigo que você tem em comunhão, ele não falaria isso para você? Ou ele vai esconder isso de você? Amigo, não esconde. Você acha que se tem alguma coisa para ser revelada, importante, não que o Espírito Santo vai dar a data para a gente, porque Jesus disse que isso ninguém sabe, nem ele realmente falou alguma coisa, né? Mas tem sinais, coisas que vão acontecendo. Eu sinto o Espírito Santo. Às vezes eu estou numa notícia na televisão e isso, eu sinto assim, alguma coisa dentro de mim está falando. Isso se refere aos sinais de Mateus 24 que Jesus falou. Então, por exemplo, esse vírus que está existindo aí, coronavírus, né? Eu perguntei já para o Espírito Santo. Falei, essa é as pestes que existem no final dos tempos, essa vai ser uma delas? Ele não confirmou. Então, não é essa. Tá? Porque vão existir pestes, né? Mas o que o Espírito Santo me falou uma vez? Assim, não que ele falou, eu fui sentindo, aquilo foi ficando muito claro para mim, que essas pestes que Jesus fala no final dos tempos, elas não são necessariamente físicas, porque hoje a medicina, a ciência está muito avançada, mas uma peste, uma doença de final dos tempos, eu senti o Espírito Santo, veja, eu estou falando testemunho, vocês não precisam fazer o que eu faço, mas eu tenho essa necessidade. Sabe o que eu senti o Espírito Santo me falar? Que a doença do final dos tempos, que ele falou, é depressão. Isso ninguém cura. Só Deus. Percebe? Ou pode melhorar. Então, o Espírito Santo vai anunciar todas as coisas. Então é importante para a gente as coisas que vão acontecer. Está escrito, Jesus falou. Olha, o Espírito Santo vai anunciar para vocês as coisas que vão acontecer. Então, no momento que nós temos essa intimidade, essa parceria, essa convivência, essa coabitação, veja, o termo coabitar é correto, né? Habitar juntos. Eu sinto que isso é algo que, sabe, nós somos amigos e que bom a gente poder conversar, que bom a gente poder ouvir. E segundo Jesus, eu não vou falar dos outros verbos aí, mas depois, numa próxima oportunidade, alguma coisa que eu tenho. Mas segundo Jesus, isso ele fala em verbo. Ele fala acontecerá.
às vezes usa futuro, né? Ele anunciará, Ele guiará, Ele ensinará, né? Ele é o nosso mestre, nosso guia. Quem quer ter um mestre e um guia junto com você, morando com você? Quem não precisa disso? Então, quantas vezes nós erramos e tomamos decisões e entramos nos boatos dos outros, porque nós não ouvimos a voz verdadeira que está em nós, que é o Espírito Santo. Tá bom? Gabriel, vamos. Eu pedi para o Gabriel, junto com o grupo aí de louvor, cantar um hino que diz, que é um hino antigo, mas eu já vivi tive alguns pequenos mini avivamentos com esse hino, que é o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Irmãos, presta atenção. O Espírito Santo é o poder de Deus. Nós estamos reunidos, Jesus está no meio de nós. Então, os feridos de alma serão curados. Eu vejo quantas feridas de alma nós temos que precisam de cura. Então, está sendo oferecido pelo Espírito Santo. Os cativos e oprimidos livres são. Às vezes nós somos cativos de um vício, de algum jeito de falar, de alguma coisa que a gente sente que o Espírito da verdade não confirma aquilo para nós. Então, nós vamos ser livres. E os enfermos serão curados, esse hino diz. Então vamos ficar em pé. Eu acho que nós podemos fazer desse hino a nossa oração. Pediria que a gente cantasse algumas vezes, assim, para terminar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.